This call is now being recorded. Então, vamos lá, tá? Vou apresentar o PDF. Eu acho que a maioria já teve contato, já viu como é que tá os exercícios. Nós fizemos uma retomada dos exercícios do material que a gente vinha trabalhando nas últimas semanas, né? Então, nós estamos falando da equação de segundo grau. Da equação de segundo grau completa e incompleta. Então, nós temos várias formas de resolver essas equações. Nós temos dois mecanismos para resolver as incompletas e o mecanismo da fórmula de Bhaskara para resolver as completas. Existem outras formas de resolver, mas com esse caráter reduzido, eu optei apenas por apresentar a fórmula de Bhaskara e o ano que vem, quando vocês entrarem no primeiro ano, vocês vão ver as outras formas, as outras possibilidades, a forma geométrica, conforme vocês viram nos vídeos que eu passei na semana passada. Aqueles vídeos que estão lá no material de vocês, eles são para serem assistidos a qualquer momento que vocês tiverem dúvidas. Assistam mais de uma vez se vocês quiserem. Assim como esse vídeo da aula também, que eu coloco à disposição para que vocês possam assistir mais de uma vez, se for preciso. Tá? Eu espero que vocês já tenham decorado a fórmula de Bhaskara, né? Que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembro da musiquinha, né? Eu nunca mais esqueci. Fica na minha cabeça. B ao quadrado menos 4 ac é a fórmula do delta. Tá? Então, novamente, eu coloquei aqui para que fique retomado nesse material. Peço para vocês que levam o material de volta na escola, que não devolvam o conteúdo, que o conteúdo vocês colhem no caderno de vocês, porque para mim importa só os exercícios que vocês fizeram. O conteúdo é para vocês, né? Para vocês guardarem. Então, esse aqui vocês façam um cartaz, se vocês não decoraram ainda. Façam algo que fique bem visível quando vocês forem resolver as equações de segundo grau. Nessa semana ainda vamos trabalhar com elas, na outra também, na parte de problemas envolvendo elas, até que eu já coloquei um ali meio introdutório, para vocês já terem uma ideia. E vou pedir que vocês revisem os produtos notáveis que vocês viram no ano passado, né? Se vocês encontrarem o material do ano passado lá guardado, já peguem que vai ser a nossa revisão da semana que vem, tá? Para introduzir os produtos notáveis dentro do conteúdo da equação de segundo grau. Então, aqui vocês perceberam que apenas a fórmula de Bhaskara está aqui, e a partir de agora é só exercícios, tá? Realize os exercícios obedecendo passo a passo para resolver, tá? Tome cuidado, porque esse passo a passo é importante. Nós temos aqui, então, quais das equações abaixo são do segundo grau? Lembrando que para ser uma equação do segundo grau, ela tem que ter a incógnita elevado a 2, a maior delas deve ser 2. Se eu tiver algum expoente maior que 2, significa que ela não é de segundo grau. E o número que acompanha o x ao quadrado não pode ser 0. Se for 0, esse x ao quadrado vai deixar de existir e ela vai passar a não ser mais uma equação de segundo grau. Então, tomem cuidado. O a não pode ser 0, tem que ser diferente de 0. E o meu maior expoente dentro das incógnitas tem que ser 2. Senão, ela não é do segundo grau. Classifique as equações de segundo grau em completas ou incompletas. Então, ela é completa quando A, B e C forem diferentes de 0. Se o B ou se o C for igual a 0, ela é uma equação incompleta. Então, para cada uma das alternativas ali abaixo, vocês vão colocar quem é A, quem é B, quem é C. Se o B, ou se o C, ou se os dois forem iguais a 0, significa que ela é uma equação incompleta. No número 3, nós temos 5, acho que a outra ficou lá na outra folha, Nós temos 5 letras, do A ao E, de equações incompletas, tá? Então, retomando, como é que eu resolvo? Quando eu tenho o B igual a 0, é aqueles casos que, ó, a gente tem o A e tem o C. Nesses casos, é aquele caso que a gente isola o X
passo o 36 para o outro lado, passo o 4 dividido. Quando nós temos... Será que não ficou nenhum? Vocês verem, ficou a 5 desse jeito, tá? Isso que me passou. Então, mas quando nós temos um exercício, por exemplo, vou colocar aqui do lado, x ao quadrado menos 8x igual a 0. Nesse caso, nós temos o c igual a 0, nós não temos o c. Esse é o fator que a gente coloca em evidência. Lembra que a gente coloca um x na frente, e aí se eu tirei um x daqui, ficou sobrando 1. Se eu tirei o x daqui, ficou sobrando o menos 8. Ou esse primeiro x é igual a 0, ou o que está dentro do parênteses é igual a 0. X menos 8 é igual a 0. Se x menos 8 é igual a 0, eu passo o menos 8 para o outro lado e o meu x fica igual a 8. Então, lembrando, esse aqui é aquela que a gente passa para o outro lado e depois faz o mais ou menos raiz quadrada, que vocês têm exemplos lá no material da semana passada e da semana retrasada. E esse outro modelo, que não tem exercícios aqui, mas eu não queria que vocês esquecessem, é aquele que a gente chama de pôr em evidência, que quando a gente não tem o C, a gente põe o X em evidência. Na segunda folha, então, nós temos a letra E, ali, mais um para fazer, e nós temos até a letra J, todos com a fórmula de Bhaskara. Por que que eu não deixei espaço aqui? Justamente porque eu não quero que vocês resolvam na folha. Vocês vão resolver no caderno, com espaço, colocando quem é o A, quem é o B, quem é o C, tudo separadinho e organizado, tá? Pode acontecer de alguns cair com delta negativo. E quando o delta é negativo, a gente já sabe que não possui raízes reais, tá? Podem acontecer dentro desses exercícios. Por último, eu coloquei um desafio. Olhem só. Um lado desse retângulo mede x mais 3. Eu odeio isso aqui. Então, um lado desse retângulo mede x mais 3. O outro lado mede x mais 2. Eu sei que se eu multiplicar um pelo outro, o meu resultado tem que ser a área desse quadrado, que é 56. Observando assim, a gente não percebe o que vai acontecer, mas nós vamos cair numa equação de segundo grau. Porque quando eu tenho a situação de um polinômio vezes outro polinômio, esse x ele faz vezes esse aqui. E esse x faz vezes esse aqui também. Depois, o 3 faz vezes esse x e o 3 faz vezes esse 2. E aí vocês não podem esquecer de fazer essa multiplicação. Depois passa todo mundo para um lado só e vocês vão cair numa equação de segundo grau. Vou deixar que esse aqui não vou terminar, né? Porque já é um desafio que eu quero ver para vocês fazerem. Depois eu posto a correção. Espero que vocês consigam, né? Acredito sim que consigam. Vocês estão muito bem. A grande maioria que eu tenho recebido material tem feito da forma correta. Não tenho tido muitos problemas. Não esqueçam da importância de saber essa fórmula, porque ela está aí para ajudar, para facilitar o cálculo aqui, tá? Mas ainda assim tenho recebido poucos retornos. Os que tenho recebido estão corretos. Agora vamos tentar um pouquinho mais se dedicar para poder terminar esse ano com um pouquinho de conhecimento, né? Porque vocês vão ter muito sobre isso ano que vem. Vocês vão falar em função do segundo grau. Vocês lembram quando a gente falou em função do primeiro grau? Teve toda aquela parte. Agora vocês vão falar em função do segundo grau. Então, o mínimo que vocês precisam saber é a questão de resolver equações do segundo grau, tá? E por isso é importante vocês revisarem.
Alguém tem alguma pergunta para fazer? Sobre o material de semana passada, enfim, qualquer coisa que vocês queiram perguntar. Vocês viram que tem um novo ícone ali do ladinho da câmera agora? Levante a mão, já está aparecendo para vocês? Já. Esse aí é legal, né? Quando eu uso a minha conta da Ubra, que é essa conta profissional, ela habilita essa opção para vocês. Aí vocês clicam nela e aparece um sinalzinho para mim. Fulano levantou a mão. E aí eu dou a oportunidade de vocês falarem sem vocês precisarem ficar chamando. Bem legal. Tá? Já que não tem nenhuma dúvida, terminou cedo demais a nossa aula, deu 10 minutos. Não? Coisa rápida. Não querem conversar mesmo? Botar o papo em dia? Gente, então assim, ó, eu vou fazer o gabarito, que eu ainda não fiz, inclusive, vou corrigir de quem já me mandou, que eu acho que aqui foi o Lúcio que mandou por enquanto. Cuidem os feedbacks dos colegas também. Mas cuidem, né, para não copiar dos colegas. Algo muito importante que eu vou falar para vocês. Na semana passada, uma coisa me chamou a atenção. Quando alguns erros são simples e muita gente repete o mesmo erro, a professora fica com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Será que não copiaram? Porque era um erro tão simples que é muito estranho todos terem cometido o mesmo erro. Assim como quando todo mundo acerta. O primeiro acerta, todo mundo acerta. Não acho que vocês devam ignorar o que os colegas postem. Não, pelo contrário, tá ali para ajudar vocês. Mas não existe aprendizado sem tentativa, tá? Vocês precisam ser autônomos, no mínimo tentar. Tentei, não consegui. Quem levantou a mão? Deixa eu ver. Tá, tentei, não consegui, ok, vocês vão olhar o do colega para ver onde está meu erro. Mas lembre que o do colega também pode estar errado, né? A não ser que eu já tenha corrigido. Depois que eu corrigi, às vezes vocês olham a correção do colega. Ah, eu fiz o mesmo erro que ele, vou ver por quê. Mas partam do princípio que não existe construção de conhecimento sem a tentativa. Tentativa e erro é muito importante. Errei, vou ver o que eu errei. Não errei, quer dizer que eu compreendi. Senão vocês vão ficar apenas reproduzir, não é o objetivo. Eu não quero que vocês. Não é cumprir a tabela, tá? Vocês já sabem que esse ano vai ser um ano que todo mundo que entregou vai aprovar, independente de ter construído ou não. Tendo entregue, vocês aprovam. Então, tentem fazer que o ano valha a pena, né? Que alguma coisa seja construído de fato no conhecimento de vocês, tá? Acho que era isso, então. Aguardo as atividades de vocês. Aguardo vocês me chamarem para qualquer dúvida, me mandem lá no privado, daquele número que está lá no grupo. 1000 vezes, se for preciso, não tem problema, eu respondo as 1000 vezes. Inclusive, fico bem feliz quando vocês me perguntam, tá? Capricho, organização. Se eu não entender a letra, não tem como corrigir. Então, eu acho que o pessoal que está aqui, a maioria tem um capricho que eu gosto de ver, assim, no cuidado com o material, não tem preguiça de copiar. Mas tenham cuidado, principalmente com essas equações de segundo grau, que elas são grandes, né? E às vezes a gente vê, quando vê, tá escrevendo assim, meio tudo junto. Mas eu gosto de ver quando vocês colocam flechinhas, quando vocês organizam, quando vocês sublinham a resposta certa, que aí fica mais fácil de localizar, tá bem? Um beijo. Vou interromper a gravação aqui agora.